A paz do Senhor Jesus, sejam todos mais uma vez bem-vindos ao seu canal de leitura diária da lição da Escola Bíblica Dominical, canal José Carlos Maciel, para mais a leitura diária da lição 7 do primeiro trimestre de 2025. A lição 7 tem o tema As naturezas divina e humana de Jesus Cristo, ou as naturezas humana e divina de Jesus Cristo. Que Jesus tinha duas naturezas, a humana e a divina. Primeiro trimestre de 2025, como você sabe, tem o tema Em Defesa da Fé Cristã, combatendo as antigas heresias que se apresentam com a nova aparência. Que as heresias são antigas, elas só agora estão com a nova aparência, que é para atrair mais seguidores para elas. Quero aqui agradecer a Deus por essa rica oportunidade que está me concedendo de gravar mais um vídeo. Quero agradecer a todos vocês que estão inscritos aqui no canal José Carlos Maciel. Muito obrigado. Para mim é um prazer ter vocês aqui junto comigo. Continue curtindo nossos vídeos e comentando, para que o YouTube recomende nosso canal cada vez mais. Quero agradecer a você que se inscreveu recentemente no canal. Muito obrigado. Para mim é um prazer ter você aqui junto conosco, fazendo esse canal. Se estiver realmente gostando do nosso conteúdo, se for possível, compartilhe ele com a sua escola bíblica dominical. Quero também agradecer a você que ainda não é inscrito no canal, mas tem assistido nossos vídeos. Se for possível, se inscreva para nos ajudar. Se inscreva para que esse canal possa crescer cada vez mais. Amém? Nossa leitura diária de hoje, da sexta-feira, Carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 2, verso 9, que tem como tema As duas naturezas de Cristo continuam para toda a eternidade. As duas naturezas dele continuam para toda a eternidade, a natureza humana e a natureza divina. Ela não pode se separar uma da outra. E Carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 2, verso 9, diz assim para nós: porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Está vendo? Em Cristo habita corporalmente toda a plenitude da divindade. E Colossenses 2:9 vai dizer para nós: a plenitude de Deus em Cristo significa que não há falta nele. Nele não falta nada. Nele está tudo completo. Ele é suficiente para nos salvar, santificar e nos dar a vitória. Exatamente. Cristo é quem nos salva, quem nos santifica e quem nos dá o quê? A vitória, Porque quem está em Cristo é mais do que vencedor. Tudo o que precisamos está em Cristo: sabedoria, graça e comunhão com Deus. Paulo enfatiza que os cristãos não precisam de filosofias humanas ou tradições vazias, mas devem permanecer firmes em Cristo, como ele vai dizer lá na mesma carta aos Colossenses, no capítulo 2, verso 8. Tende cuidado para que ninguém vos faça presa sua, por meio de filosofias e vãs sutilezas, segundo a tradição dos homens, segundo o rudimento do mundo, e não segundo Cristo. Tem que ter cuidado com isso aí, por causa dessas filosofias vãs, e filosofia de vãs sutilezas, que não levam ninguém a nada, pelo contrário, afasta cada vez mais de Cristo. E na nossa leitura bíblica, na carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 1, no verso 3, vai dizer acerca de seu filho que nasceu da descendência de Davi segundo a carne. Esse versículo, ele diz para nós o quê? Da descendência de Jesus, da descendência de Davi. Esse texto de Romanos 1:3 destaca uma verdade central da cristologia. Jesus é completamente humano e ao mesmo tempo plenamente divino. A expressão descendência de Davi segundo a carne sublinha a realidade histórica e física de Jesus como um ser humano nascido em uma linhagem específica, que ele nasceu na linhagem de Davi. Ele não foi apenas um espírito celestial ou uma figura mítica. Ele pertenceu a uma família concreta dentro do povo de Israel, cumprindo as profecias messiânicas do Antigo Testamento, como as promessas feitas a Davi. Está em 2 Samuel capítulo 7, verso 12 a 16, e Isaías, verso 1. A genealogia de Jesus, registrada em Mateus capítulo 1 e Lucas capítulo 3, evidencia essa linhagem humana por meio de Maria. Jesus foi concebido pelo Espírito Santo. Mateus capítulo 1, verso 20, Lucas capítulo 1, verso 35, o que preservou sua santidade e pureza, garantindo que ele não herdasse a natureza pecaminosa de Adão. Porque se Jesus tivesse nascido por intermédio de José com Maria, ele ia herdar o quê? Ia herdar a natureza pecaminosa de Adão. Mas ele não herdou a natureza pecaminosa de Adão, porque ele foi concebido pelo Espírito Santo. Não foi concebido por José, foi concebido pelo Espírito Santo. Por isso que ele não herdou a natureza pecaminosa de Adão. Esse nascimento miraculoso revela o elo perfeito entre suas naturezas humana e divina. Porque Jesus tem o quê? A natureza humana e divina. E Jesus, plenamente homem, experimentou as limitações e os desafios
da condição humana, sendo capaz de simpatizar com as nossas fraquezas. Está lá em Hebreus capítulo 4, verso 15. Ao mesmo tempo, ele é plenamente Deus, eterno e imutável, possuindo a plenitude da divindade, que é o versículo, carta de Paulo aos Colossenses capítulo 2, verso 9. A confissão dessa verdade foi crucial para a formação da ortodoxia cristã e enfrentou sérias oposições ao longo da história, que muitos não acreditam, né, que Jesus tem as duas divindades, que Jesus, né, é plenamente homem e plenamente Deus. Sempre teve contradições contra isso. Muitos aí ficam aí debatendo, dizendo que não é, outro diz que é, e ficou aquela, né, sempre debate ao longo da história. E muitas coisas foram faladas a respeito disso. E continuando aqui a respeito do Romanos, carta de Paulo no capítulo verso 3, ele diz: essa realidade é crucial para a obra redentora de Cristo, né? Que ele não teve concepção humana, foi concepção divina. Por isso que ele não herdou a natureza pecaminosa de Adão. Aí essa realidade é crucial para a obra redentora de Cristo. Como descendente de Davi, ele é o Messias prometido. Como Deus encarnado, ele é o Salvador perfeito, capaz de reconciliar a humanidade com Deus. Portanto, a dupla natureza de Jesus é uma verdade que fundamenta tanto a identidade de Cristo quanto a eficácia de sua missão salvadora. A missão foi uma missão salvadora eficaz, porque ele não teve, né, não herdou a natureza pecaminosa de Adão. Porque se ele tivesse herdado, ele não podia ser o salvador do mundo. Ele não podia fazer a sua obra com eficácia. Por quê? Porque ele estava com a natureza ainda, tinha herdado a natureza pecaminosa de Adão, mas ele não herdou. Por isso que ele é o Salvador perfeito. Nele não falta nada para nós, porque ele andou pelo mundo, viu as coisas do mundo, mas não se deixou levar pelas coisas do mundo. Então o pecado não contaminou a Cristo, pelo contrário, ele veio combater o pecado. Ele veio com uma missão específica e só podia fazer essa missão, né, uma missão, ele sendo o quê? 100% homem, 100% divino. Participou das limitações do homem e dos desafios, mas andou no mundo e não se deixou contaminar pelo pecado, né? Ele viveu da forma que ele foi enviado ao mundo, santo, 100% homem, 100% Deus. E mais muitos hoje ainda negam as duas naturezas de Cristo, né? Outros não acreditam nem que ele é o Filho de Deus, não acreditam nem que ele veio ao mundo, não acreditam nem que ele está voltando, né? Porque as heresias estão aí confundindo as pessoas, tirando as pessoas do caminho certo e enveredando elas pelo caminho do erro. Mas eu digo sempre, aquele que teve um verdadeiro encontro com Cristo, ele não vai se deixar levar pelas heresias, porque ele já tem a certeza no coração dele, através do Espírito Santo, que Jesus é o Filho de Deus, o Deus que encarnou e veio ao mundo para perdoar o pecado de toda a humanidade, quando ele derramou o seu sangue ali na cruz do Calvário. Então é isso que vale para nós. Paulo mesmo disse: se um anjo vier e eu mesmo com outro evangelho, seja o quê? Anátema, não aceite, rejeite, porque o evangelho já foi pregado e é o evangelho que está aí. Não pode vir outro evangelho. Nós já temos um fundamento, e o fundamento já foi feito, né? Então, quem vir com outra conversa, diga não, porque o evangelho verdadeiro é esse, que Jesus é o Filho de Deus e que a qualquer momento ele estará voltando para arrebatar os crentes fiéis. Amém?